Bem-vindo ao canal! É um prazer ter você com a gente. E agora, sem mais demora, vamos começar a história de hoje. Tudo começa quando Lúcio, diante de todos, perde a paciência e explode. Com a voz firme, ele desmascara Ernesto publicamente. Revela, sem rodeios, que tudo que o vilão disse sobre Dita era mentira. O clima fica pesado. Sussurros se espalham. Olhares se cruzam. Dita é imediatamente cercada pelos amigos. Abraços, palavras de apoio, mas nada disso parece alcançar o coração da mocinha. Com os olhos marejados, a voz falhando, ela desaba. Acabou pra mim. Depois de tudo isso, minha carreira chegou ao fim. Candinho, nervoso, tenta segurá-la pela realidade. Para com isso, Dita. Todo mundo sabe quem é o Bigodinho. Ninguém vai acreditar nessas mentiras. Outros reforçam. O próprio Lúcio disse que era tudo falso. Mas Dita balança a cabeça, inconformada. Pode até ser, mas eu cheguei atrasada, toda manchada de tinta. Vão dizer que eu sou irresponsável. Ninguém vai querer me contratar. Cansada, esgotada, ela respira fundo. Quer saber? Eu vou descansar um pouco. Dita sobe as escadas lentamente, enquanto os amigos tentam animá-la com palavras de carinho. De repente, ela reaparece no alto da escada, gritando, em pânico. Assustado, Candinho corre até ela. O que foi? O que aconteceu? Ofegante, Dita responde, com a mão no peito. Eu não sei, mas eu senti como se alguém tivesse me observando. Um silêncio estranho toma conta do lugar. Uma sensação horrível, igualzinho àqueles filmes em que a mocinha anda num castelo assombrado. Samir tenta aliviar, meio nervoso. Eu já vi esse filme, fiquei dias achando que tinha alguém me olhando. Candinho envolve Dita num abraço apertado. Isso é nervoso, minha flor. Você ainda tá muito mexida com o que aconteceu na rádio. Dita engole em seco, olha ao redor e solta, hesitante. E se eu te disser que eu senti isso depois que passei pelo retrato da sua mãe? Um arrepio percorre a sala. Picolé franze o rosto. Me desculpa, Candinho, mas aquele quadro me dá um pouco de medo. Visivelmente incomodado, o caipira reage. Vamos parar com isso. Não fala assim da minha mãezinha. Ela pode estar nos ouvindo. O clima fica ainda mais tenso. Enquanto isso, longe dali, Sandra e Ernesto comemoram. Sorrisos cúmplices, copos erguidos. Mas de repente, Sandra fica séria. Eu acho que ainda não acabou. A Dita pode dar a volta por cima, principalmente depois do pronunciamento do Lúcio. Ernesto sorri, confiante. Mas eu ainda sou um dos donos da rádio. Posso fazer novos pronunciamentos, ainda piores. A Dita jamais vai conseguir cantar de novo. Sandra cruza os braços, insatisfeita. Mesmo assim, eu ainda não estou satisfeita. Nos livramos da Dita, mas ainda falta o que eu mais quero nessa vida. Ernesto revira os olhos. Não vai me dizer que são aquelas joias. Sandra sorri fria. É claro que são as joias. E vamos usar o sofrimento da Dita para conseguir isso. Surpreso, Ernesto franze a testa. O sorriso some por um segundo. Como assim? Sandra inclina o rosto, segura, e abre um sorriso lento, calculado. Confia em mim. Eu tenho um plano. E muito em breve a gente vai ter tudo o que quer. Ela se aproxima, começa a explicar, em voz baixa, cada detalhe do que pensou. Os olhos de Ernesto brilham, empolgados, mas Sandra não imagina que algo totalmente inesperado já está prestes a colocar tudo em risco. No dia seguinte, no hospital, Estela encontra Túlio Deus Corredores. O clima é pesado, carregado de coisas não ditas. Eu fico feliz de saber que você ainda está aqui. Túlio respira fundo, o olhar sério, distante. Mas isso não foi por você. Ficar perto de você, sabendo que eu não posso te tocar, é angustiante, é desconfortável. Estela engole em seco. O coração aperta. Ela tenta mudar o rumo da conversa. Eu me lembrei do acidente. Foi o Ernesto. Túlio arregala os olhos. O quê? O marido da baronesa. Como um homem tão mau pode ser casado com uma mulher tão boa? Estela balança a cabeça, amarga. Eu não acho que a baronesa seja tão boa assim.
Para mim, ela é tão má quanto ele, ou pior. Mas eu não posso provar nada. Túlio pensa por um instante. Fala com cuidado. Se você acredita mesmo nisso, deveria investigar. Estela cruza os braços, firme. Não quero ser grossa, Túlio, mas tem muita coisa acontecendo. A Dita tá sofrendo. A Anabela parece piorar a cada dia. E eu ainda tenho o meu casamento. Aquela palavra cai como uma lâmina. Túlio abaixa a cabeça. A voz sai baixa. Eu já entendi. Boa sorte com tudo isso. Ele se afasta. Estela fica parada. Sente um frio no estômago. Vê-lo daquele jeito dói ainda mais do que imaginava. Enquanto isso, Sandra, disfarçada de baronesa, chega à casa de Candinho. Assim que a vê, Dita se arma. O que você tá fazendo aqui? Sandra suspira, ensaiando o sofrimento. Graças ao seu marido, a minha vida acabou. Dita estreita os olhos, desconfiada. Eu vim resolver essa situação, continua Sandra. Já castiguei o meu marido, e agora ele quer pedir desculpas a você. Candinho se aproxima na hora. Desculpa, mas a minha mulher não vai ficar perto do Bigotim. Sandra mantém a pose. Ela não vai ficar perto dele. Isso vai acontecer na rádio, ao vivo. Ele vai fazer um pronunciamento, pedir desculpas e se explicar. Dita cruza os braços. E se ele vai fazer isso mesmo, por que veio falar comigo? Sandra responde sem hesitar. Porque eu quero você lá. E não só você. Quero todos dessa casa na rádio. Candinho estranha. Pra quê? A gente pode ouvir daqui mesmo. Por um segundo, Sandra quase perde o controle. Mas respira fundo. Retoma o tom suave. Porque eu quero que tudo pareça verdadeiro. Genuíno. Vocês também vão ser gravados, assim como o Ernesto. Vou deixar cada um em uma sala separada, para não correr o risco de acontecer algo parecido de novo. Dita ergue a cabeça, inquieta, o medo volta a apertar o peito. E se ele repetir tudo o que falou ontem? E se ele afundar ainda mais a minha carreira? Sandra segura o olhar da mocinha, firme. Isso não vai acontecer. Eu te dou a minha palavra, minha querida. Lá em casa, quem manda sou eu. Dita respira fundo, olha para Candinho, depois encara a baronesa. Então eu vou, mas vai ser do meu jeito. Enquanto isso, Ernesto invade a sala de Lúcio, falando animado sobre a transmissão. Não, não, não e não. Eu não vou permitir que você faça isso de novo. Ernesto tenta amenizar. É só um pedido de perdão. Lúcio cruza os braços, desconfiado. Você acha que eu sou ingênuo? Que eu vou acreditar nessa sua boa intenção? Tem coisa por trás disso, eu tenho certeza. Ernesto encara o sócio sério. Se eu estiver mentindo, eu entrego a minha parte da rádio. Lúcio fica em choque. Como é que é? Você tá abrindo mão da sua parte? Ernesto sorri cínico. Claro que não. Mas se essa transmissão não for um pedido de desculpas de verdade, eu assumo as consequências. A gente formaliza tudo. Lúcio estende a mão, decidido. Ótimo. Negócio fechado. Os dois apertam as mãos. Ernesto sorri, sem imaginar que aquele acordo pode ser o começo da sua derrocada. Mais tarde, sozinho na sala, Candinho se aproxima do retrato de Anastácia. A voz sai embargada. Ah, mãezinha, eu não sei por que tanta coisa ruim tá acontecendo com a Dita. Ela nunca fez nada para merecer sofrer assim. Ele respira fundo. E agora, esse bigodinho, eu não sei se isso é mais uma armadilha dele. Eu só queria um sinal. Candinho encara o quadro. Se a gente não deve sair dessa casa, manda um sinal, mãezinha. De repente, sem que ele encoste em nada, o quadro se entorta sozinho. Candinho dá um pulo para trás, assustado. Uai, se isso não for um sinal, eu não sei o que é. Ele se recompõe, decidido. Pode deixar, mãezinha, eu vou salvar a Dita. Logo depois, Candinho encontra a Dita e Asdrubal prontos para sair rumo à rádio. Nervoso, ele se coloca na frente deles. A gente não pode ir para a rádio agora. Eu tenho certeza, isso é mais um plano do bigodinho. Asdrubal pensa por um instante e fala com calma. Espera, o seu pedido foi sobre sair dessa casa, não foi, Candinho? O professor ajeita os óculos e completa. Talvez o perigo não esteja no que vai acontecer na rádio, mas no que pode acontecer aqui, dentro dessa mansão. E se o Ernesto quiser tirar todos nós daqui, só para distrair? A frase cai como um raio.
Dita regala os olhos, sente o sangue gelar. Isso faz todo sentido. Então pronto, agora mesmo é que eu não vou para essa rádio. Asdrubal levanta a mão tentando acalmá-la. Calma, minha querida. Vocês precisam ir. Se não forem, ele vai desconfiar. Tem que achar que o plano tá funcionando. Ele respira fundo e completa, firme. Alguém precisa ficar aqui, pro efeito surpresa. Candinho se adianta na hora. Eu fico. Quero ver quem foi que o Bigodinho mandou pra nossa casa. Asdrubal balança a cabeça decidido. Não, vocês dois têm que estar lá. Eu fico. Ele baixa o tom quase num sussurro. Vou ser como um rato na escuridão. Ninguém vai me ver. Pouco tempo depois, Dita e Candinho chegam à rádio. Logo dão de cara com Sandra, ainda disfarçada de baronesa. Cínica, ela sorri. Já está tudo pronto para a transmissão, agora eu vou precisar ir. Dita estranha na hora. O quê? Você não vai ficar? Sandra responde, ensaiando naturalidade. Oh, não, tenho um assunto inadiável, mas não se preocupe, a gente se encontra mais tarde, e eu garanto que tudo vai estar resolvido. Ela se vira e vai embora. Dita se aproxima de Candinho, inquieta. Você tá pensando o mesmo que eu? Ele franze o senho. O quê? E se a baronesa for justamente a pessoa que o Bigodinho mandou para nossa casa? Candinho aperta os lábios. Se for, o professor dá um jeito nela. Momentos depois, a transmissão começa. Em salas separadas, Ernesto e Dita aparecem no ar, tentando manter uma falsa cordialidade. Com voz ensaiada, o vilão fala. O que aconteceu ontem foi um erro. Eu não deveria ter feito aquilo. Inventei tudo achando que era uma brincadeira. Dita não se segura. Não foi nada disso. Você fez isso para acabar com a minha carreira e deixou isso muito claro. Ernesto força um sorriso. Você deve ter se enganado, porque não foi isso que eu disse. Candinho se inclina para o microfone. Disse sim, e não é a primeira vez que esse sujeito tenta prejudicar a Dita, e a mim também. Ernesto começa a perder a paciência. Por favor, essa transmissão não é para discutir isso, é só para eu pedir perdão. Ele respira fundo, teatral. Então, perdão, Dita. Fim da transmissão. Dita reage na hora. Nada disso, eu sei que você tá armando alguma coisa. Foi você que mandou a sua esposa vasculhar minha casa, não foi? Ernesto explode. O quê? Isso é um absurdo. Nesse instante, Lúcio entra na sala do vilão, sério. Como é que é, Ernesto? Então essa transmissão tem coisa por trás? Desesperado, Ernesto se vira para ele. Não quer saber? Acaba com essa transmissão agora. Lúcio cruza os braços. Encara o vilão. Sem dizer uma palavra. Nada disso. Vamos resolver tudo ao vivo. E ainda vamos combinar como vai ser a transferência da sua parte da rádio para mim. Ernesto sente o chão sumir sob os pés. Está encurralado, sem saída. Mas o que ele não imagina é que uma reviravolta muito maior já está em curso. Enquanto isso, na mansão, Asdrubal escuta o barulho da porta se abrindo. Escondido, ele prende a respiração, arregala os olhos. Meu Deus, é a baronesa Deschamps. Então quer dizer que ela é má? Ele observa em silêncio. Mas o que ela está fazendo aqui, sozinha, na sala? Sem saber que está sendo vigiada, Sandra começa a falar consigo mesma, num tom venenoso. Ah, titia, logo logo isso aqui vai ser todo meu. Ela caminha lentamente pelo salão. Mas antes dessa casa, tem uma coisa que eu quero. E você sabe muito bem o que é. Sandra para diante do retrato de Anastácia. Olha fixamente. E sorri, cheia de desprezo. Ora, ora, quanta ironia. Você achou que eu ia passar o resto da vida atrás das grades. Ela se aproxima mais. Mas olha para você agora, condenada a passar a eternidade presa nesse quadro. O olhar dela endurece. Eu venci, titia. No impulso de ódio, Sandra empurra o quadro, que despenca no chão com um estrondo. No mesmo instante,
Um arrepio percorre seu corpo. Ela se vira bruscamente. Quem é? Tem alguém aqui? O silêncio responde. Um silêncio pesado, sufocante, que deixa tudo ainda mais assustador. Assustada, Sandra sai correndo pelos corredores. Entra no quarto de Candinho, fecha a porta com força, tranca. Encosta as costas na madeira, ofegante. Só pode ser coisa da minha cabeça. Só isso. Ela respira fundo e sorri, nervosa. Mas eu consegui. Eu vou ter as minhas joias. Sandra se aproxima do cofre. Digita a senha. Clique. A porta se abre. Os olhos dela brilham. Ela pega uma das joias. Segura como se fosse um troféu. Finalmente, tudo é meu. De repente, uma voz ecoa atrás dela. O que você pensa que está fazendo? O coração de Sandra quase salta pela boca. Ela se vira tão rápido que chega a ficar tonta. Dá um passo para trás, arregala os olhos. Tia, o que é isso? Anastácia se aproxima, firme. Eu vim te impedir de levar as minhas joias. Desesperada, Sandra deixa o colar cair. Você não pode me impedir. Você não pode fazer nada contra mim. Eu tô viva. Anastácia inclina a cabeça, fria. Quer pagar pra ver? Ela avança um passo. Sandra entra em pânico. Sai correndo pelos corredores, sem coragem de olhar pra trás, o medo tomando conta. De repente, ela tropeça. Cai com força no chão. Quando levanta os olhos, está aos pés de Asdrúbal. O professor se abaixa, pega a peruca caída ao lado dela e pergunta, chocado. Sandra, então você era a baronesa. A vilã encara Asdrúbal. Os olhos arregalados, o rosto pálido. E então, tudo fica escuro. Sandra e Ernesto são levados direto para a delegacia. Lado a lado, em silêncio. Os dois finalmente entendem. A ganância. A ambição sem limites. Foi isso que fez com que perdessem tudo o que já tiveram. Nada de poder. Nada de joias. Nada de controle. Apenas as consequências de tudo o que fizeram. E agora eu quero saber de você. Que nota o Asdrúbal merece por ter conseguido desmascarar a vilã? Deixa sua resposta aí nos comentários. E não esquece de clicar no botão de gostei, para continuar acompanhando mais vídeos da novela. E se o Ernesto quiser tirar todos nós daqui, só para distrair? A frase cai como um raio. Dita regala os olhos, sente o sangue gelar. Isso faz todo sentido. Então pronto, agora mesmo é que eu não vou para essa rádio. Asdrúbal levanta a mão tentando acalmá-la. Calma, minha querida, vocês precisam ir. Se não forem, ele vai desconfiar. Tem que achar que o plano tá funcionando. Ele respira fundo e completa, firme. Alguém precisa ficar aqui, pro efeito surpresa. Candinho se adianta na hora. Eu fico. Quero ver quem foi que o Bigodinho mandou pra nossa casa. Asdrúbal balança a cabeça decidido. Não, vocês dois têm que estar lá. Eu fico. Ele baixa o tom quase num sussurro. Vou ser como um rato na escuridão. Ninguém vai me ver. Pouco tempo depois, Dita e Candinho chegam à rádio. Logo dão de cara com Sandra, ainda disfarçada de baronesa. Cínica, ela sorri. Já está tudo pronto para a transmissão, agora eu vou precisar ir. Dita estranha na hora. O quê? Você não vai ficar? Sandra responde, ensaiando naturalidade. Oh, não, tenho um assunto inadiável, mas não se preocupe, a gente se encontra mais tarde, e eu garanto que tudo vai estar resolvido. Ela se vira e vai embora. Dita se aproxima de Candinho, inquieta. Você tá pensando o mesmo que eu? Ele franze o senho. O quê? E se a baronesa for justamente a pessoa que o Bigodinho mandou para nossa casa? Candinho aperta os lábios. Se for, o professor dá um jeito nela. Momentos depois, a transmissão começa. Em salas separadas, Ernesto e Dita aparecem no ar, tentando manter uma falsa cordialidade. Com voz ensaiada, o vilão fala.
O que aconteceu ontem foi um erro. Eu não deveria ter feito aquilo. Inventei tudo achando que era uma brincadeira. Dita não se segura. Não foi nada disso. Você fez isso para acabar com a minha carreira e deixou isso muito claro. Ernesto força um sorriso. Você deve ter se enganado, porque não foi isso que eu disse. Candinho se inclina para o microfone. Disse sim, e não é a primeira vez que esse sujeito tenta prejudicar a Dita, e a mim também. Ernesto começa a perder a paciência. Por favor, essa transmissão não é para discutir isso, é só para eu pedir perdão. Ele respira fundo, teatral. Então, perdão, Dita. Fim da transmissão. Dita reage na hora. Nada disso, eu sei que você tá armando alguma coisa. Foi você que mandou a sua esposa vasculhar minha casa, não foi? Ernesto explode. O quê? Isso é um absurdo. Nesse instante, Lúcio entra na sala do vilão. Sério. Como é que é, Ernesto? Então essa transmissão tem coisa por trás? Desesperado, Ernesto se vira para ele. Não quer saber? Acaba com essa transmissão agora. Lúcio cruza os braços. Encara o vilão. Sem dizer uma palavra. Nada disso. Vamos resolver tudo ao vivo. E ainda vamos combinar como vai ser a transferência da sua parte da rádio para mim. Ernesto sente o chão sumir sob os pés. Está encurralado, sem saída. Mas o que ele não imagina é que uma reviravolta muito maior já está em curso. Enquanto isso, na mansão, Asdrúbal escuta o barulho da porta se abrindo. Escondido, ele prende a respiração, arregala os olhos. Meu Deus, é a baronesa Deschamps. Então quer dizer que ela é má? Ele observa em silêncio. Mas o que ela está fazendo aqui, sozinha, na sala? Sem saber que está sendo vigiada, Sandra começa a falar consigo mesma, num tom venenoso. Ah, titia, logo logo isso aqui vai ser todo meu. Ela caminha lentamente pelo salão. Mas antes dessa casa, tem uma coisa que eu quero. E você sabe muito bem o que é. Sandra para diante do retrato de Anastácia. Olha fixamente. E sorri, cheia de desprezo. Ora, ora, quanta ironia. Você achou que eu ia passar o resto da vida atrás das grades. Ela se aproxima mais. Mas olha para você agora, condenada a passar a eternidade presa nesse quadro. O olhar dela endurece. Eu venci, titia. No impulso de ódio, Sandra empurra o quadro, que despenca no chão com um estrondo. No mesmo instante, um arrepio percorre seu corpo. Ela se vira bruscamente. Quem é? Tem alguém aqui? O silêncio responde. Um silêncio pesado, sufocante, que deixa tudo ainda mais assustador. Assustada, Sandra sai correndo pelos corredores. Entra no quarto de Candinho, fecha a porta com força, tranca. Encosta as costas na madeira, ofegante. Só pode ser coisa da minha cabeça. Só isso. Ela respira fundo e sorri, nervosa. Mas eu consegui. Eu vou ter as minhas joias. Sandra se aproxima do cofre. Digita a senha. Clique. A porta se abre. Os olhos dela brilham. Ela pega uma das joias. Segura como se fosse um troféu. Finalmente, tudo é meu. De repente, uma voz ecoa atrás dela. O que você pensa que está fazendo? O coração de Sandra quase salta pela boca. Ela se vira tão rápido que chega a ficar tonta. Dá um passo para trás, arregala os olhos. Titia, o que é isso? Anastácia se aproxima, firme. Eu vim te impedir de levar as minhas joias. Desesperada, Sandra deixa o colar cair. Você não pode me impedir. Você não pode fazer nada contra mim. Eu tô viva. Anastácia inclina a cabeça, fria. Quer pagar pra ver? Ela avança um passo. Sandra entra em pânico. Sai correndo pelos corredores, sem coragem de olhar pra trás, o medo tomando conta. De repente, ela tropeça. Cai com força no chão. Quando levanta os olhos, está aos pés de Asdrúbal. O professor se abaixa, pega a peruca caída ao lado dela e pergunta, chocado. Sandra, então você era a baronesa. A vilã encara Asdrúbal. Os olhos arregalados, o rosto pálido. E então, tudo fica escuro. Sandra e Ernesto são levados direto para a delegacia. Lado a lado, em silêncio. Os dois finalmente entendem.
A ganância. A ambição sem limites. Foi isso que fez com que perdessem tudo o que já tiveram. Nada de poder. Nada de joias. Nada de controle. Apenas as consequências de tudo o que fizeram. E agora eu quero saber de você. Que nota o Asdrubal merece por ter conseguido desmascarar a vilã? Deixa sua resposta aí nos comentários. E não esquece de clicar no botão de gostei para continuar acompanhando mais vídeos da novela.